Aí, como eu expliquei para vocês no começo, que é a gaseificação, tá? Combustível sólido, biomassa convertido em combustível gasoso, chamado de gás produto ou singás. No gaseificador, tá? Ele é um reator, então deve ter uma próxima imagem aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é um gaseificador, tá? Tem um queimador de partida, aqui é o leito. O que nós temos nesse gaseificador? O que ele é? Ele é um duto de metal de 25 metros de altura, refratado por dentro. Aqui ele é oco. Aqui embaixo é o leito. O que consiste nesse leito? Esse leito aqui nosso ele é com calcário. Calcário granulometrado. Não é calcário em pó. Ele tem granulometria certa para vir aqui o calcário. Então é um processo estudado. Por que calcário? Porque nós trabalhamos no forno de cal. Eu não posso jogar areia aqui, sendo que eu tenho um controle de sílica no forno. Sílica é areia. Tá? Se eu jogar areia, acaba com o meu processo inteiro. Então a gente usa calcário aqui no leito. Então, para vocês terem uma ideia, aqui tem os bicos de fluidização do nosso. Aqui vem, até aqui mais ou menos é cheio de calcário, em torno de 40 a 50 centímetros de calcário. O que esse calcário faz no leito? Ele segura a temperatura. Nós temos 6 medidores de temperatura. Ele segura a temperatura no leito, em torno de 750 até 850, 860 graus. Vai fazer essa parte de trabalho o nosso gaseificador. Como acontece a reação? Aqui, como não está muito especificado, aqui vai estar a alimentação de biomassa, um em cada lado. Tá? Ó, aqui ela entra, aqui eu dou o desenho. Então, silo, uma linha entra aqui e outra linha é para entrar desse lado aqui. Uma em cada lado para fazer a alimentação de biomassa. Essa geração aqui, ó, a biomassa ela entra e começa a fluidizar junto com o calcário. A gente tem um ventilador, pega o ar ambiente, tá? Entra numa caixa e entra nos bicos de fluidização. Aí nesses bicos, o gás, né? A gente entra pela coeficiência de área e biomassa, né? Para virar o gás, nossa gaseificação. Ele vai subir, vai fazer o processo de gaseificação aqui. O gás sobe nesse fluxo aqui do gaseificador, tá? Aqui é o ciclone. O que é o ciclone? É a separação do particulado, do material pesado para o gás. Não separa 100%, sempre tem um arraste. As cinzas mais leves, ela vai às vezes ela entra no forno também. Aqui separou o particulado dos gases. Aqui é o duto de gás que vai no forno. Gente, isso aqui é um processo contínuo, não tem estoque, tá? Não tem estocagem. Tudo que eu gero, o forno queima, tá? Não é... Você pega que nem gás natural, ele fica pressurizado numa linha. Aí só que a gente consegue consumir. Se despressuriza, você abre a válvula, você vai consumir. Aqui não tem válvula, a gente gerou, consome. Tá? Então, como um processo contínuo. Igual o digestor. O digestor também, lembra que eu falei pra vocês? O digestor ele funciona de forma contínua. Ao mesmo tempo que vai saindo, né, a polpa e o licor vai entrando no cavaco e licor novo. E o processo vai rodando. Chama de processo contínuo isso aqui, tá? Voltando aqui à linha de raciocínio nosso. Gaseificação gerou gás produto. Particulado. O que acontece com essa cinza aqui? Ela cai do ciclone, ela volta aqui no leito, tá? Ainda tem extração de cinza. O material pesado, ele cai num duto embaixo do gaseificador, a rosca puxa ele para fora e joga numa caçamba. Essa caçamba descarta. Uma vez a cada 15 horas a gente troca essa caçamba. Em torno de 10 toneladas de descarte. O que vai ter nesse descarte? Cinza, tá? E calcário.
Tem uma explicação que eu esqueci de falar no começo para vocês. Por que cinza e gás? Tem um termo que chama Lei de Lavoisier. Essa lei ele explica que fala: nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Ok? Então a gente está transformando biomassa em gás e cinza. Para você ter um conhecimento mais fácil, você está fazendo um churrascão no domingão, você acende sua churrasqueira, coloca o carvão lá. O que você vai transformar esse carvão? Como que você vai assar sua carne? Se você vai acender o seu carvão, você joga álcool, óleo, acende ele lá, até ele começar a se consumir sozinho. Ele ganha temperatura e se consome sozinho. Você vai transformar ele em gás, dióxido de carbono, um pouco de monóxido que sai ali, que aquece a carne, e o restante é cinza. Você vê que fica branco ali no carvão, é a cinza. Então, por volume, nada, a gente não destrói nada. Você queima um papel, você não destrói o papel. Você está transformando ele em gás e cinza. Tá? Aqui, como que eu consigo alimentar a biomassa sem fogo? Então, como eu falei, ele é refratado, a gente aquece ele. Tem um queimador de partida, tá? O nosso ele acende com gás natural. Temperatura inicial, a gente começa com zero, com 20 graus, 26 graus de temperatura ambiente, que vai estar aqui no gaseificador. A gente começa a aquecer ele. A gente tem uma curva para respeitar, tá? Todo equipamento que tem refratário tem curva de aquecimento, tá? A gente faz uma curva de 50 graus por hora. 50 graus por hora, 20 dá 150 graus. A gente demora umas 25, 30 horas se você pegar ele inicial para aquecer. O forno nosso, a gente tem uma curva de 50 horas. Basicamente, quando a gente troca o refratário, para curar o refratário, tirar toda aquela água que tem nele e não trincar. Aqui também, sempre curva de aquecimento por causa do refratário, tá? A gente manter ele a durabilidade da vida útil dele. Aquece ele até 350 graus com o queimador. Com 350 graus, você libera a injeção de biomassa aqui, você consegue alimentar com biomassa. Por quê? Com 350 graus, a biomassa ela consegue entrar em combustão espontânea. Se tem temperatura, tem calor, ela entra e queima. Só que a gente tiver algum tempo nessa rosca aqui, ó, que é a rosca, essa rosca aqui em cima, que é a rosca medidora, que é a rosca que controla a nossa geração de gás, aí ele vai aquecendo, respeitando a curva. 350, 400, 450, até chegar aos 750 graus, libera para a gente começar a gaseificar. Liberou 750 graus, a gente extrai o queimador, tá? Ele não pode ficar aqui dentro, não pode ter injeção de fogo aqui dentro, entendeu? E se você injetar gás aqui, está gerando gás, se injeta fogo, explode, tá? Então a gente tem uma geração, começa a 750 graus, começa a liberar para a gente fazer o processo de gaseificação. Uma curiosidade, quando eu olhei no leito, dentro do gaseificador, se você olhar numa caldeira, você consegue ver aquele acho fogo, aquela luz laranja, vermelhidão, por temperatura, mas você consegue ver. Num forno também. No gaseificador não. Como que ele se parece? Ele parece carvão em brasa, a biomassa dentro dele. Então fica sempre entrando ar, aí vai gerando gás. Fica um carvão em brasa, vai entra a biomassa, vai gerando esse gás. Não é um processo difícil, até que é simples, né? Eu vou explicar para vocês aqui. A gente aquece, inicia, começa a gaseificar. Ó, aqui é o secador, tá? Então, para explicar para vocês do começo lá, vem a biomassa úmida, alimenta ele aqui, faz uma camada, trocador de calor, né? Tem 4, nós tem 8, né? E esse vapor aqui é de combate a incêndio. Nosso aqui é água, tá? A água, a gente usa água desmineralizada, tá? Cada trocador de calor, ele é de cobre por dentro. Então, a água desmineralizada para ter uma durabilidade maior do equipamento. Essa água, ela passa no trocador de calor antes com vapor de baixo. Vapor de baixa pressão, um vapor de 4 kg e 160 graus de temperatura. A gente aquece a água ambiente até 125 graus, 110.
depender como que está o processo, tá? Então, o valor máximo de aquecer a água é 125 graus. A temperatura interna dele, 100 graus. Então, imagina, aqui passa, tá vendo o desenho aqui, do marronzinho, né? Essas linhas. Aqui é a camada de biomassa e aqui é os exaustores, forçando a umidade sair da biomassa, tá? Com ar quente. Roseli, deixa eu só falar, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, conforme ele foi explicando, não saber algum termo, alguma coisa, pode perguntar. Pode falar, professora, eu não entendi, porque às vezes pra gente falar o termo é muito simples, né? Ah, professor, eu não sei o que esse termo que você está falando. Pode parar e perguntar que ele fala. A gente tem uma linguagem mais fabril, né? É. Aí vocês podem perguntar, né? Porque, exemplo, né? Ah, eu não sei o que é um refratário, né? Aí explica. Por assim. Alguém sabe o que é um refratário? Não? Um refratário é um tijolo. Alguém já viu aquela churrasqueira de tijolinho baiano, que dentro dela tem um tijolo maiorzinho dentro? Lá é tijolo refratário. O que esse tijolo faz? Ele segura a temperatura, tá? Ele protege uma carcaça, segurando, retendo a temperatura dentro. Então fora dele é 50 graus acima do ambiente. A gente está a 40 graus, fora é 90. Agora, se você não tivesse refratado, para começar, você ia destemperar metade da sua carcaça, da sua chapa, ia ficar tudo vermelho então. A temperatura ela não ia segurar a temperatura, ia dispersar. Então o refratado ele mantém a temperatura dentro do seu equipamento, tá? Aí tem vários tipos de tijolo refratário. Não vou entrar em detalhe agora, tá? No gaseificador, ele veio com o tijolo montado dentro dele, tá? Ele veio da Finlândia montado. Como que ele veio? Ele veio em mais de 25 peças, tá? Do gaseificador. Então ele só foi chegando aqui encaixando ele, soldando. Ele veio em partes. E o tijolo veio tudo dentro dele montado já. Tudo aqui, ó, nesse sistema é tudo refratado, até esse duto de gás é refratado, porque o gás dele gerado, se a gente tem a temperatura no leito de 750, 760 graus, a temperatura de gás aqui é de 690 a 700 graus, tá? O gás é quente, esse gás gerado. O forno, para ter uma condição também de gaseificar, fazer uma queima boa no forno tem que estar acima de 800 graus para queimar o gás do gaseificador, tá? Resumindo, o refratário seria como um tijolo temperado para aguentar maiores temperaturas. É igual aquele tijolinho que a gente falou de churrasqueira, né? Ela é própria para aguentar a temperatura. Ela mantém a temperatura dentro mais alta para não trincar. Por exemplo, se você não só colocar um tijolo normal e acender, você vai trincar, né? Se for do lado da parede, você vai fazer a trinca na parede por causa dessa temperatura, que os tijolos normais, convencionais, não são para aguentar temperatura alta. O tijolo é medido por teor de alumínio, tá? Alumínio, para quem não sabe, é uma matéria-prima do alumínio, é o minério, tá? Você faz o minério e você tira a primeira limpeza, você sai a alumina. Então cada tijolo tem uma quantidade disso, teor de alumínio, para aguentar a temperatura. Se eu soubesse o que ia falar, eu vou tentar arranjar um tijolo refratário lá para você. E uma telinha do secador, tá? Ela vai passar mais detalhada nas próximas aulas sobre o secador. Vou ver se consigo um pedaço de tela velha que a gente tem lá, para vocês verem como que é essa tela, tá? Uma coisa importante do equipamento: a tela é antistática. Ela tem um material, ela tem uma costura de ferro, mas esse material ele é antistático. Por quê? Energia estática, quando você está sobrecarregado estaticamente, pode gerar faísca. Você lembra quando vocês tinham aquela TV de tubo? Você encostava a mão, chegava os pelos, puxar tudo assim? E isso é uma energia estática, tá? Aqui ele é um material antistático. A transportadora também.
Ela tem a chapa de ferro e tem uma proteção em cima, tipo uma chapa de desgaste, só que é material antistático. Nem se fosse um Tecnil, mais ou menos. Eu tô sem minha chave, eu quero mostrar como que é um Tecnil. Não sei nem o que é Tecnil. Tecnil é como se fosse um plástico mais potente, que o material chama Tecnil. É branquinho assim, tem o nosso é verde lá, mas ele não é nosso Tecnil e nylon, se não me engano. Ele não deixa ter atrito. Então a biomassa ela passa aqui, imagina a biomassa está seca, a gente com 8 a 12% de umidade. Para pegar fogo é muito simples. Qualquer faísca você gera fogo. Qualquer atrito maior você gera princípio de incêndio. Tá? Um exemplo, vocês já ouviram falar em silagem de trigo? Geralmente, hoje não mais, né, por causa disso, mas antigamente pegava muito fogo, né, em silos de trigo, por causa da energia estática, porque o pó é muito fino, então ele fica numa, tipo assim, ele tem uma umidade baixa, né, ele tem pouca quantidade de água, então só o fato de atrito entre o próprio pó gera faísca e pega fogo, explode assim o silo. Esse é isso que ele está falando. Então, qualquer atrito você pode fazer um risco muito grande de pegar fogo na biomassa. Eu ia falar um negocinho complementando do trigo aí, mas esqueci agora. Tem do algodão. Transporte de algodão também, carreta, muito atrito pega fogo. Baixa umidade, né? Energia estática, se dá algum choque, algum atrito, você vai pegar fogo mais fácil. Para combater um fogo, gente, em biomassa, não é simples. Tá? Quando o fogo vem, é forte. Dentro dos secadores, a gente tem sprinklers. O que é esses sprinklers? Passa uma linha de 2 linhas de água de incêndio, combate a incêndios dentro do secador. Nós temos 4 detectores de faísca na saída do ar. Detector faísca, a gente abre a válvula água de incêndio e inunda esse kit de água. Nas transportadoras também. Aqui também tem água. Agora aqui o que é mais interessante, aqui é vapor. A gente combate o incêndio com vapor. Tem injeção de vapor no silo, nesse silo, na rosca, aqui nas rotativas, aqui e nessa rosca a gente tem injeção de vapor. Sprinkler, sabe aqueles, geralmente em escritório, né, que tem aqueles chuveirinhos no teto, se bater fumaça lá em cima, ele é tipo isso. Ele abre, ele não deixa a água cair aqui reto, né? Ele faz um leque na água lá, ela pressuriza, não se cai reto, ela cai sempre abrindo para as laterais. Aí ele vai pegar uma região maior, entendeu? Por isso que tem sprinkler. Como muita gente, qualquer outro transporte de transportadora tem bulbo desse sprinkler. O que é um bulbo? Ele é como se fosse uma pontinha assim na caneta. Aí tem cor, cada cor é por temperatura. Esse bulbo, quando pega fogo, algum material, o gás aquece e quebra esse bulbo. Aí libera água. Você vê, ele é muito simples de quebrar, é muito fácil de quebrar ele. Mas na nossa área não tem com medo disso. Ficaram com medo de quebrar com um secador muito fácil o bulbo. Aí não dá de água muitas vezes. Aí você perde todo o processo. Até você consertar, secar de novo o material, puxar toda a água, ter que parar o secador partir, demora muito. Uma coisa bem importante aqui, a tela, a correia aqui, ela é devagar, tá? Ela dá uma volta em 1 minuto e meio, mais ou menos. Nosso secador é de 40 metros. Imagina, 40 metros, são 2 secadores de 40 metros. A tela tem 80, né? Ela faz a volta dele. Ela roda bem devagar para secar essa biomassa. A produção dele é dada em metros cúbicos por hora. Alguém tem conhecimento de unidade de vazão? De unidade de medida? Ó, se a gente fala em metros cúbicos é volume. 1 metro cúbico é equivalente a 1000 litros de água. Tá? Ou de algum outro produto. Vocês têm uma noção. Só que quando eu falo em vazão, eu tenho que colocar unidade de tempo. Tá?
Tenho posso ter litros por hora, metro cúbico por hora, tonelada por hora, entendeu? Normal, metro cúbico por hora em invasão de ar. Então a gente mede ele por metro cúbico hora. Como que os caras fazem essa medição? Eles fazem um cálculo pela altura da sua camada e velocidade da sua tela. Então aqui, essa biomassa que fica em cima da tela, é tudo regulado, ela tem uma altura de camada. A nossa altura da camada é 120 milímetros, 120, o outro está 125 milímetros. 12 centímetros acima da tela. Ela faz uma camada perfeita, cobrindo a tela inteira. Então, não fica espaço nenhum. Tem que ficar sempre a camada perfeita para ter a secagem perfeita, secagem correta. Tá? Se você tem alguma deformidade dessa camada, você perde eficiência. Então, se eu falo para você achando que isso aqui é... Entrou, secou, saiu? Não, demora. Para secar uma biomassa, se eu não me engano, para ela entrar, iniciar e sair, o nosso tem uma recirculação de biomassa, dependendo da velocidade, demora 1 hora. Se a gente colocar no mínimo a produção de 50 metros cúbicos por hora, ela entrar aqui, para ela sair aqui, 1 hora. Para você ter. Então você tem um tempo de retenção. Só que depois que você encheu, aí fica aquele trabalho contínuo, né? Entra, o que está entrando já está saindo, o que está entrando já está saindo. Entendeu? Aqui, vou falar sobre o leito, né? A gente está voltando na gaseificação. Calcário. A gente tem um cílio de calcário, fica aqui, tá? Injeta o calcário, ele cai aqui direto no leito, vem aqui com o ar. Como que a gente transporta esse calcário? Embaixo do cilindro tem um chamado transportador pneumático. O calcário ele entra aqui, ele enche 140 litros, tá? Aí aqui embaixo, aqui ele pressuriza com ar, né? Aqui embaixo tem uma válvula de ar, aqui tem a linha, aqui tem outra válvula de injeção de ar. Aí você empurra ele com ar, 140 litros. Você fecha a válvula em cima, começa a abrir esse ar e abrir esse ar aqui, até chegar no leito. Tá? Aí, como eu falo... no leito, ele substitui a cinza? Isso mesmo. Por quê? A gente tem que extrair, mas nós temos que injetar calcário também. Tá? Senão fica muita cinza no leito, a gente tem que fazer uma troca. Sempre renovando esse leito. Então, por tempo, geralmente o calcário é dosado a cada 1 hora. Dosa 140 litros. Tá? A extração de cinza, como eu falo para você, uma caçamba de 10 toneladas em 15 horas. Depende do dia, você pode trocar em 10 horas, 8, depende de como está a sua extração, como está o seu material, o seu leito. Você vai depender de muitos fatores que está aqui dentro do... Calcário e essa cinza tem alguma utilidade depois? Descarte. Descarte. Hoje assim, nas faculdades, né, em termos de pesquisa, o pessoal está usando sim essas cinzas ou para adubação, né, para você corrigir pH de solo, ou até mesmo para fazer tijolo, tá, gente? Então tem bastante estudo para fazer, até lodo hoje em dia eu vi, estão usando para fazer tijolo. Essas cinzas são usadas para pH de solo e fazer tijolo de construção civil. Se eu não me engano, na nossa área, eu acho que o Drex era usado para fazer como adubação. Mas agora que entrou no par, pelo que eu vejo, eles estão descartando tudo, né? Só que eles levam para um aterro. Eles misturam tudo e levam para um aterro, todos os descartes. Mas por que corrigir pH? Quando acontece, geralmente uma chuva ela é meio ácida, tá? Aí pH 5. O solo tem que ter um pH 8, né? 8, 9 mais ou menos, um pH um pouco alcalino. Calcário é alcalino. Todo sal é alcalino. O sal de cozinha, sódio, é alcalino. Nossa, é cloreto de sódio iodado, né? Mas é alcalino, um sal. Então, se vocês forem, se vocês fizerem um curso de química, o professor vai falar assim para vocês: todo sal é alcalino, tá bom? Tem muitos sais, tá? Não é só o sal de cozinha que a gente usa, não. Tem cal, é um sal, cal não, cálcio, né? Cálcio, potássio,
tem bastante, tem mais algum, bastante. Não, tem bastante sal. Sais minerais da água que a gente bebe também. Então, a reposição de calcário é para a gente sempre trocar o leito. Se você não repor o calcário, você fica com muita cinza, você não consegue segurar muita temperatura no leito, tá? Começa a sinterizar também, né? Começa a sinterizar, começa a empedrar. Sinterizar é como se formasse tipo vidro, assim, sabe, gente? Ele perde, né, a característica dele. Geralmente mais areia, né? Areia você começa a sinterizar, mas o nosso empedra um pouco também e a cinza é muito pó. Você vê uma cinza que não é um cimento, é um pozinho muito fino. Então a gente sempre injeta calcário, além de renovar o leito e manter a temperatura. Não sei, a gente não pode, como que funciona essa extração? Pessoal, a cinza leve sempre vai estar em suspensão, tá? Então por isso que a gente tira isso aqui uma parte quase contínua, ele entra aqui tem uma caída. O leito do gaseificador, ele é assim, ó, tá? Um pouco mais aberto. Tá? Como se fosse um cone para baixo. E aqui tem os bicos de fluidização e aqui onde sai a cinza, entendeu? Para quê? Para ter o caminho já para descer. Mas, por cálculo, por exemplo, eles falam assim, ó, você tem que extrair 15 toneladas por dia, 15, 20 toneladas por dia, eles vão falar para você extrair. Você está extraindo calcário, cinza, você não sabe se está extraindo, entendeu? Mas, aí você está injetando novo, isso aqui é base de cálculo. Tá? É um estudo, fizeram o cálculo e falaram, você tem que extrair X para você manter X aqui. Tá? Mas você não é sempre cinza que você extrai calcário, você extrai mais cinza. Né? Deixa eu ver aqui. A gente está falando um pouco sobre equipamento, né? Aqui dentro do silo, como que espalha a biomassa? Para mostrar para vocês aqui. A biomassa ela entra aqui. O nosso, ele tem umas roscas, tá? Que são 2 silos, né? Aí ele joga em cima do silo. Aqui tem um espalhador rotativo. Como que ele é? Ele entra assim a biomassa aqui, ele é um pouquinho curvado, tá? A biomassa ali entra, ele vai espalhando os 360 graus do silo. Nunca no meio, sempre mais nos cantos, tá? A gente chama de espalhador rotativo, é o nome dele. Aqui embaixo a gente chama de reclaimer. Reclaimer, extrair, tá? Ele você puxa a biomassa com uma rosca, tá? Vou fazer que nem uma aula de ciências agora. A rosca do reclaimer, ela gira em torno de si mesma, como se fosse a Terra. A gente não tem um tempo de 24 horas, dia e noite. A Terra tem um movimento de rotação, né? E tem um movimento de translação que é da volta, que é um ano, né? Da volta no Sol. Você imagina que isso aqui é a Terra. Aqui ele tem um movimento de rotação, extrair, e o reclaimer ele faz rodar essa rosca o silo inteiro. Tá? Ela fica rodando, saindo do silo inteiro, extraindo do silo inteiro. Não extrai só de um ponto. Entendeu? Aí extrai, aí puxa no meio, aqui tem um duto de caída, né? E o duto cai nesse cilinho. Que aqui tem um medidor de nível, né? Pra gente controlar a nossa geração de gás. Controla por essa rosca aqui. Então se eu seto um set point para ela de velocidade, cada velocidade é uma geração. Isso aqui também é base de cálculos. Tá? É tudo por base de cálculos. Eles fizeram um cálculo que X velocidade dela é igual a X de geração. Tá bom? Aqui embaixo, nesse desenho, aqui chamamos de válvula rotativa. Temos 2 em cada linha. Cada gaseificador tem 4 válvulas rotativas. Por que existem válvulas rotativas? Essas válvulas rotativas, ela é feita para selar. Não deixa o gás, imagina. Aqui eu tenho muito mais ar. A pressão também dele não é a pressão levemente positiva, é 0.140 bar, é muito pouquinho a pressão dele. Mas aqui, você imagina, você vem aqui, você está gerando gás, o gás é para ele seguir esse caminho. Mas se a porta está aberta, ele vai subir também. Fala, opa, vou entrar nesse lugarzinho aqui também. Aí você está alimentando biomassa, imagina, você está com um gás de 700 graus,
você começa a queimar a biomassa aqui, ó, antes de chegar no gaseificador. Aí é um princípio de incêndio aqui, porque se começa a queimar aqui, você vai subir aqui até chegar aqui. Como já aconteceu, falo por experiência própria, em questão de 15 minutos você está com fogo aqui dentro. Até menos, 15, 10 minutos. Se você não agir rápido, você está com fogo aqui. Tá? Aí como que é? A gente tem as válvulas rotativas, tem selagem por ar. Como funciona? Como que é cada válvula rotativa, tá? Vou fazer um desenho aqui. Ela é mais ou menos assim. Tá? E ela roda, ela fica com o motor girando na velocidade dela. Aqui na válvula rotativa é aqui chamado de copo. Então, se alimenta a biomassa, ela entra aqui, ela roda e derruba para outra que vai derrubar para a rosca. Tá? Aí só que ela tem vários copinhos dela, ela inteira tem vários copinhos, deve ter uns 10 copinhos na válvula rotativa inteira. Então ela vai sempre enchendo, a biomassa cai aqui, ela vira, cai no outro copinho, vira para manter sempre selado. Então ela não tem contato, a parte de cima é para não ter contato com a parte de baixo. Aí aqui na válvula rotativa você injeta, tem uma injeção de ar em cima, entre as outras duas e embaixo, para selar. Então o ar aqui ela tem uma certa pressão, o ar desce por esse caminho, fazendo a selagem no gaseificador. Tá? Então aqui eu tenho que ter mais ar, um pouco mais de pressão para entrar ar aqui e não voltar gases. Então a válvula rotativa ela é para fazer selagem. O primeiro gaseificador da Valmet era uma válvula só. Aí não ia muito bem e decidiram colocar mais uma. Um conjunto de duas. Um conjunto impar. Deixa eu ver. Olha lá. Como eu falei para vocês, de temperatura. Proporção de ar combustível ajustada no processo de gaseificação, dependendo do tipo de combustível e dos requisitos de decomposição do gás produto e do poder calorífico. Tá? Poder calorífico. Cada matéria, biomassa, tem um poder calorífico medido nela aqui. Então, quanto mais cavalo, quanto mais difícil para queimar, mais poder calorífico tem. Quanto mais fácil queima, menos poder calorífico tem. Então depende. Se eu jogar muito finos, que é um pó, cara, se você secar um fino, se você soprar esse fino com um isqueiro, ele explode. Não sei se vocês já pesquisaram, você pode pesquisar no YouTube mesmo. Você já viu pegar fogo em trigo, açúcar, biomassa, pó, biomassa. Isso pega fogo, explode. Então tomar muito cuidado. Se você tiver algum pó de trigo, espalhar ele, jogar o combustível, o fogo, ele vai explodir. Tudo que tem carbono ele vai queimar. Então o que você come pode te matar também, viu? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, teve uns 15, 20 anos atrás, vocês pesquisar, explosão numa fábrica de açúcar. Matou acho que quase todos os funcionários. Açúcar, viu? A explosão que dá, como que é feia a situação aí. Então esse pó, a gente joga aqui um pouco de... Por isso que a gente faz um mix. Casca, finos e cavaco. Pra gente ter o melhor poder calorífico para fazer uma melhor geração de gás. Pessoal, não sei se vocês lembram, o finos é aquela parte que não foi aproveitado lá para fazer o cozimento lá no digestor. Lembra das peneiras classificatórias? Eu tenho o oversize, né, que é o maior que 7 milímetros, de 4 a 7 milímetros, um pouco maior. Tem o undersize, que é o denominado finos, que aí é o tamanho menor que o médio. O médio é o ideal para fazer o cozimento. O over, ele geralmente volta para fazer a repicagem, né, para cortar de novo. E o undersize, que é o menorzinho, que é o finos que ele está falando, é geralmente caminhado para queima no gaseificador. Na linha 1 é enviado para a caldeira de biomassa. O princípio é o mesmo, né, tem leite fluidizado, tudo. E porque assim,
Para fazer o cozimento, como ele é bem pequeno, ele vai cozinhar mais rápido, né? Então ele vai se desfazer no processo. Então não é interessante no processo KP. No DP ele já é incorporado um pouco de finos. Poderia incorporar mais um pouco menos para nós. O finos ele estraga bem o processo, tá? Ele é muito pobre. A gente tem um problema também com sílica, tá? A própria biomassa, a própria casca tem sílica. Como eu expliquei, sílica é areia. Areia não faz bem com o meu processo de forno de calcificação. Então é por isso que para tirar essa sílica a gente tem uma curva muito grande de cinza do forno. Voltando aqui, olha lá. Aí depois a gente tem a temperatura do gaseificador, de 700 a 1000 graus, tá? Temperatura de trabalho, mais ou menos interno. Com 950 você para ele por temperatura alta. O gás do forno com 850 também para com temperatura alta. Então a gente tem que ter controles. Como que eu vou controlar uma temperatura minha? Olha, com ar, tá? Eu tenho uma quantidade de geração. Eu estou com 80 mega. Estou jogando X de biomassa aqui dentro. Pô, minha temperatura está subindo. Está com 800 graus e o gradiente subindo. O gradiente é estimação de subir a temperatura, tá? Então estima que eu tenho vai subir 200 graus por hora se eu ficar desse jeito. Aí a gente reduz um pouco o ar, ou seja, alimenta mais o leite com biomassa, você começa a derrubar a temperatura. Calcário também, se você injetar calcário, derruba a temperatura no leite, tá? Aí por isso tem esse controle também. O calcário ele ajuda a controlar a temperatura. Isso, porque o poder calorífico do calcário é bem maior do que o da biomassa. Então, para pegar fogo no calcário, você precisa de muita energia. Então, por isso que ele causa um abafamento, mais ou menos, da temperatura. Para você ver o calcário no forno, para calcinar é 1000 graus Celsius. Então não calcina aqui. Tá bom? Isso é para fazer uma reação de calcinação. Aqui eu só estou injetando calcário. Tem gasificadores no mundo, lá na Europa, que ele é para caldeira. Então o leite é de areia, tá? Areia granulometrada também. A areia de granulometria dela dá 1 milímetro, 2 milímetros, bem pequenininho, mas parece umas bolinhas assim de... a espessura dela. O nosso é calcário porque é especificamente para forno de cal. Nós temos um irmão gêmeo de gaseificador, um na Finlândia, em Aleposka, e um em Oki, na Indonésia. Tá? Oki é da concorrência da Bracel. Então nem poder nem visitar lá. Só sabe que era só. Não queria mesmo. Muito quente o país. Então beleza, pessoal, vou passar aqui o slide. Passei muito tempo só em um slide. Não tem problema. Explicando. Ó, reações aqui da gasificação, beleza? Carbono mais água, H2O é água, tá? É igual hidrogênio mais monóxido de carbono. Pessoal, monóxido de carbono é inflamável, tá? Mas ele não é inflamável em temperatura ambiente. Hidrogênio, se eu soltar o hidrogênio aqui na atmosfera normal, ele pega fogo. Se eu estiver aqui na frente, soltar só hidrogênio puro, ele pega fogo. Tá? O hidrogênio ele é muito inflamável, então é bem rápido. Só que hidrogênio é pouco, não é muito. Não tem muito hidrogênio na geração. Vai ter mais o que? CO, tá? E metano. CH4 é metano. Metano é igual composição de gás. Tá? O seu gás de cozinha ele tem metano para fazer, então ele pega fogo fácil. Na biomassa tem muito nitrogênio, então a gente tem muito nitrogênio aqui dentro também. Mas o nitrogênio é aquele cara amigável, não briga com ninguém, não faz nada, então ele não pega fogo. O nitrogênio ele é inerte. Olha lá, umidade, pessoal, 10%. Então entre 8 a 12. 10% seria a umidade ideal. Se você tem entre 8 a 12, você tem uma faixa de trabalho.
Mas se você chegar a 10% é legal. Mas como que a gente faz análise 2 vezes por turno de biomassa, de umidade. Tem medidores de umidade na saída e na entrada. Só que os medidores de umidade não são tão eficientes igual a gente fazer uma análise de umidade. Então, como que eu falo para vocês, a biomassa ela não é uma coisa estável. Ela é muito irregular, às vezes é muito fino, às vezes é muita casca, às vezes é muito cavaco. Então cada 1 hora que você está extraindo, você tem um tipo de biomassa diferente. Então ela é mais úmida na entrada. Se ela é mais úmida na entrada ou tiver a mesma temperatura, às vezes ela sai mais úmida na saída. Agora se ela está mais seca ou com a mesma temperatura, vai sair mais seca do que os 8%, ela pode estar com 6%. A gente já conseguiu tirar a biomassa com 2% de umidade. Chuva. Tempos chuvosos que a gente sofria muito com umidade, a biomassa ia com 17%, 20% de umidade. Por quê? Os trocadores de calor ele tem uma proteção em cima, ele é coberto. Mas o ar úmido, você puxa o ar úmido, você está injetando um pouco mais de umidade dentro da biomassa. Conseguia extrair, a biomassa entrava com 65%, a gente conseguia sair com 17%, 20%, 25%, era muito alto. Então não fica uma geração legal também, tá? O bom é que diminuiu o risco de fogo. Nesse tempo teve muito pouco princípio de incêndio. Mas porque você está com mais um. Só que a geração sua de gás não é boa. Então aí eu vou ter que fazer o quê? Se eu quero livrar o gás natural, eu tenho que ter isso aqui em condições ideais. Se eu tenho mais umidade, eu vou ter que injetar mais gás natural, porque eu preciso de mais temperatura no forno, tá? Eu não posso perder a temperatura no forno. Aqui é combustível 10%, calor do gás produto, composição do gás, né? Ó, CH4, H2, CO, que é o inflamáveis, tá? Calor sensível do gás 650 a 800 graus. Uma faixa de trabalho de 700 e pouquinho. Carbono não reagido é cinza suspensa, né? Poder calorífico de 6 MJ por metro cúbico. Normal. Aqui. Saída do gasificador. Então, ó, olha aqui essa imagem. O gasificador ele é desse jeito. Aqui é um duto, aqui em cima tem um teto dele, tem medidor de temperaturas aqui, a gente mede temperatura aqui e aqui no leito. Porta de visita, cinza, calcário, que é as alimentações dele. Aqui no fundo onde vai entrar o ar, aqui é o leito, aqui embaixo é uma parte oca, tá? Onde vai entrar a linha de ar e vai extrair a cinza. Aqui é a separação, né? Então o gás ele sobe, aqui vem o ciclone. Faz o vórtice. Como que ele entra no ciclone? Ele entra aqui e fica fazendo assim, ó. Aí o gás separa da cinza acumulada, tá? Esse aqui no outro desenho ele entra aqui em cima e aqui a cinza extrai por baixo. A saída aqui, ó, temperatura operacional, pressão de operação do gasificador, meio de gasificação material do leito. Da antes geração 51 megas. Por quê? Um gasificador menor. Por causa tudo vai pela capacidade do seu forno de produzir. Nós temos fornos, 2 fornos de 1.200 toneladas, podendo chegar a 1.300. Então nós temos que ter uma gasificação maior para ter mais potência para conseguir suprir o meu forno. Tá? Ó, a pressão ali, ó, 5 a 10 kPa para ambiente mais calcário, vai dar um 0,14 bar, tá? Não é bar que eu falo daqui não, viu? Olha lá, pra vocês verem a nomenclatura das peças. Ciclone, reator, o 2, reator de gasificação, onde acontece a nossa reação aqui. O 3, tubo de retorno de cinzas. 4, duto do gás produto. Aqui no desenho, gente, esse material é muito grande, tá? A dimensão do duto, ele dá quase o tamanho dessa parede aqui.
Ele é... Vocês têm uma noção como que é real. O nosso você acha que é pequeno. Se chegar lá na área é grande. Se tem, o nosso tem 25 metros de altura, 25 metros é alto pro chão, viu? Caixa de sopragem, tá? O ventilador manda ar aqui. Então, uma caixa de sopragem onde entra o ar para alimentar o gaseificador. O 6, queimador de partida. E fica aqui. O que é queimador de partida? Eu expliquei para vocês. Para você iniciar ele, você tem que ter uma temperatura. Então o queimador é para aquecer o gaseificador interno, ok? Ó, uma coisa também diferencial aqui, o forno quando está em aquecimento, a gente não usa gaseificação, usa só o gás natural, pode usar óleo também. Ou a gaseificação é só quando o forno está em processo contínuo já, depois que aqueceu. Aí a gente tem intertravamento que não libera para gaseificar. Gente, se vocês entenderam, vai chegar a biomassa, né, o finos ali, né, na parte ali da fornalha, né, e tal, como se fosse fornalha. No leito do gaseificador. No leito, isso, perdão. No leito. E aí, através da queima da biomassa, né, desse finos, vai gerar o gás, vai liberar o gás da queima, né, e o gás que tem intrínseco na madeira. Esse gás vai ser extraído para jogar no forno, né? Então a gente usar no forno. Para fazer a queima, para manter a temperatura do forno. Alguém tem alguma pergunta sobre o gaseificador? Pode perguntar, pessoal. Pode parar, a gente responde. Se não souber, a gente pesquisa. Mas pode perguntar se tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Tudo tranquilo? Certeza? Parece que você não está entendendo muito bem o que você tem de dúvida. Pode perguntar, gente. Professor, tem como o senhor explicar de novo assim, só que partindo do começo assim, do processo, do começo, de onde começa até assim? Deixa eu voltar aqui um pouco. Vou pegar o outro slide para pegar do começo, como que vai estar aqui. Tem quantos slides, né, que tá falando do objetivo primeiro? Acho que deve ter tudo. Ó, aqui, esse aqui pega o processo inteiro para vocês entrar de cabeça na gaseificação, hein? Estamos precisando de operador, hein? É só se candidatar. Já falei. Aproveita a oportunidade. Tá? É uma área que vai ser novidade no mundo inteiro. Então todo mundo, você vai ter muita oportunidade, tendo aqui ou lá fora. Ó, biomassa úmida, você está vendo aqui, né? Biomassa ela vem lá do pátio de madeira, de um silo, tá? Primeiro processo para chegar, entra a madeira, vem um caminhão, a grua descarrega, joga numa mesa, essa mesa ela vai separando a madeira e vai dosando numa esteira. A esteira ela vem e tem os rolos chamados rolos privados. Eles ficam batendo na madeira e vai arrancando a casca. A madeira ela já é descascada no campo, tá? Mas ainda tem bastante casca. Ela vai batendo e vai tirando essa casca. Essas cascas que vem para nós, ela cai no meio desses rolos. Tem uns vãos, né? Pelo menos assim. Que a madeira são pedaços de 6 a 7 metros. Então tem bastante vão grandes aqui. Ele passa no meio desses vão a casca e cai num bar chamado de Stone Trap, que é como se fosse uma piscina, é uma caixa de água. Porque ela lava essa casca para tirar um pouco da areia. Aí vem uma esteira puxando a casca. Aí a casca, toda essa casca ela passa numa esteira e joga no triturador. Aí tem uma peneira classificatória por tamanho de casca. Então tem um primeiro estágio, joga as cascas maior, ela passa no segundo direto, ela passa o triturador e vai para o segundo estágio de tritura. Então a primeira ela tritura também, o primeiro estágio de tritura, cai junto numa esteira, tem outra peneira, o que tem a classificação, se não me engano, até 40 milímetros, 40
de 40 a 80 milímetros é classificatória para casca. Aí ela cai direto na esteira e vai passar o triturador. Como que eu posso explicar como é um triturador para vocês? Como se fosse um moedor, sabe? Um liquidificador. Quando você vai fazer um suquinho lá de morango, você não liga o liquidificador, não fica triturando o morango? Do mesmo jeito, só que pensa você tem que pensar em dimensões fabril maior. Então um triturador eu acho que é do tamanho dessa sala, se eu não me engano, que eu vi uma vez no pátio lá. É do tamanho dessa sala. E entra a casca, aí ele tem um monte de faca, né? Aí ele vai triturando a casca. Aí a casca ela vai entrar no silo, tá? Tem uma esteira, ela começa a entrar no silo. O silo ele é assim, ó. Acabou, tio. Só abandonando nós. Vou lá buscar uma caneta nova, mas pode explicando aí, eu já volto. Vou lá pra mim. Aqui é o silo nosso. A casca ela entra aqui. O finos, como ela explicou, ela vem da peneira. Passa pela peneira classificatória. A peneira ela tem várias saídas. Aqui ela sai o oversize na primeira. No meio sai o medium size, que é o aceites, né? E embaixo aqui sai os finos. Aqui passa uma transportadora que leva esses finos até aqui no silo. Eles se misturam com a casca. Aí tem uma outra transportadora também que a gente joga o cavaco. Aí cai tudo numa central que ela entra aqui. Aí entra o cavaco, a casca e os finos. Aqui dentro do silo ele tem um carrinho que ele fica distribuindo, tá? Então ele alimenta uma parte aqui, encheu, alimenta aqui, encheu, alimenta aqui, encheu até alimentar o silo inteiro. Então ele fica rodando. É como se fosse um carrinho. Ele sobe, ele vem pra cá, distribui aqui, vai distribuindo nos todos os cantos do silo. Embaixo tem a extração, ele extrai por rosca. A rosca eu tenho os helicóides assim. Ela roda e vai puxando sempre a domassa entre eles aqui, até cair numa esteira, que é essa esteira aqui. Passa com um separador magnético e um detector de metais. Metal também não é bom aqui. O detector de metais nosso ele pega até minério, que é pedra, tá? Porque o que acontece? Um metal ele pode acabar com o seu processo. Tá? O metal aqui ele pode rasgar sua tela. O metal ele pode enroscar na rotativa e gerar uma faísca e pegar fogo. Tá? Pedra também. Você lembra como que os caras faziam fogo antigamente? Batendo pedra com pedra até sair faísca. Então você imagina um ambiente que tem oxigênio, tem a biomassa seca, você gera uma faísca. Nem um maçarico de soda. Então beleza, voltando aqui. Aí a esteira ela vem, alimenta, no secador tem um cilinho. A gente tem um cilinho aqui, ó, chamado de buffer, tá? Para manter a estabilidade do secador. Todo silo, para você ter um tempo de retenção, para você não ter aquela dosagem direta dos secadores, tá? Para você conseguir fazer a camada. Embaixo desse silo a gente tem uma rosca chamada trigêmea, são 3 roscas. Aí ela dosa e dosa aqui, aqui tem 2, que faz a camada do secador. A camada ela entra aqui, tá? Na tela. Vai passando pela tela inteira e aqui a gente tem água quente passando no tratador de calor e os exaustores puxando o ar.
fazendo essa secagem. Então aqui, ó, o ar aqui ele tem, entra ar quente aqui, tá? Interpretado tá vermelho. Fazer melhor. Ó, É. aqui Todo mundo tá enxergando. para sinalizar para vocês, o vermelho é o ar quente, tá? Ele entra ar quente. Como tudo tem, você perde temperatura, então para vocês entenderem, você aquece a biomassa. Aqui o ar está 100 graus. Aqui você vai extrair um ar mais frio. Você vai extrair um ar a em torno de 60, 70 graus Celsius. E a água ela retorna, ela vem a 110 até 120, ela retorna a 80, 79 graus. Então você tem uma perda de temperatura quando você tem troca térmica, tá? Biomassa. Ela passa aqui, então secou. Legal, a gente secou a biomassa, extraiu, vem aqui na transportadora. A transportadora ela vai elevar, o nome dela é transportadora porque ela transporta, tá? Ela tira de um local para o outro. Ela vem aqui até no silo. Então ela entrou no silo aqui para começar a alimentar o silo. Você vai alimentando o silo seu, tá? Com uma transportadora, está jogando biomassa até você ganhar um nível legal aqui no silo. Esse silo aqui, ó, como deles tem um cilindro de retenção e nesse cilindro tem duas roscas. Aqui para que é um cilindro de retenção? Tem nível para você medir, para você sempre deixar a rosca cheia, tá? Para você não ter derivações no processo. Para ser sempre contínuo, o mais estável possível. Alimenta. A rosca, ela tem um controle de velocidade, essa daqui. Alimenta a biomassa aqui e aqui. Cada linha entra em um lado do gasificador. Alimentou biomassa aqui. Então aqui você imagina que o leite está fluidizando a 50 centímetros de altura, com ar, calcário, que nem jogar ar na água, não faz bolha. E você imagina isso. Ele começa a fazer um monte de bolha, levantando sempre o calcário. Tá? E aqui entra a biomassa. Entre o calcário vai entrando a biomassa. Tá? Entre a biomassa acontece o processo de gasificação. Temperatura ok, 750 graus, estou gasificando. Ar controlado para gerar o gás para o forno. Então gasifica aqui, entra a biomassa, entra com biomassa, ar, acontece o processo de gasificação. Chega até o ciclone separa o particulado pesado do gás. E o gás vai para o forno no queimador. Tá? Esse é um processo mais simples aqui para você, é a descrição do processo que acontece. Aqui é o calcário. Por que a gente tem estilo de calcário? Porque o nosso leite é calcário e a gente tem que fazer um make-up. Porque se você não fazer um make-up de calcário, você vai ganhar muita temperatura, vai perder. A gente precisa ter uma temperatura estável e fazer sempre a troca do leite. Quando mais cinza você tiver no leite, pior é. Tá? Então você tem que ter aquele mix: cinza, calcário, e aí aqui embaixo é a extração de cinza. Tá? Uma coisa que eu lembrei aqui também, tem água de resfriamento. Aqui nessa rosca e nessa rosca. Por que água de resfriamento? Ela está muito próxima aqui, tá? Então, para manter a integridade do material. Se aqui é 750 graus, tempera um pouco o material. A rosca é de aço inox. O aço inox aguenta para você derreter ele a uns 1400 graus. Tá? Entrou aqui no processo de gasificação. Água de resfriamento. Aqui é só para resfriar, para não aquecer muito a rosca também. E já ajuda a esfriar um pouco a cinza. A cinza sai quente, não sai fria, tá? Nunca cheguei a medir, mas se colocar a mão sem luva, queima. Uns 50 graus ali, se não me engano, 60. Tudo ok? Passa.
como que eu falei para você, o leito ele não parece um cone, ao contrário, ele tem uma forma de representação dele. Então eles chamam de grade, tá? Mas aqui é o leito, ele é refratado também. O 2 é o sistema de gás inerte. Ele tem aqui, o que é? O gás inerte deles, antes ele tem nitrogênio para fazer inertização, nós usamos vapor. Quando você para o gasificador, você, ao invés de injetar ar para fazer inertização, a gente injeta vapor. Por quê? Porque a gente está expulsando todo tipo de gás do gasificador e mandando para o forno, tá? Se eu não fizer isso, o que acontece? Se eu não expulsar o gás, pode ter um risco de explosão e danificar o seu equipamento, tá? Sempre antes de partir tem uma purga. A gente injeta 11 minutos de ar para deixar esse gasificador limpo mesmo. Então caldeira também tem, forno também tem. Não pode ter nenhum resquício de gás. Se você não fizer isso certo, pode, a hora que você acender o queimador, pode ocorrer uma explosão. Teve casos que na usina, aqui acho que foi São José, no Barra Grande, não fizeram purga direita na caldeira, explodiu a caldeira. Tá. Eu vou fazer uma pergunta para você. O GNCC, o GNCD não usa aí no... Não, lá eles vão no incinerador ou na caldeira. Ah, só na caldeira que queima. Aí só usa o gás da biomassa mesmo. Aqui a gente faz geração de gás. Aqui a gente gera gás. O GNCC, GNCD é o gás que sai lá do cozimento. Né? Mas esse gás, para não soltar na atmosfera, ele queima. Ou ele queima no incinerador, ou eles queimam na caldeira. O nosso aqui, a gente só gera gás. Só entra biomassa e sai gás. No forno pode entrar um pouquinho de metanol, tá? Aqui, ó, 3 é a cinza. 4 queimador de partida, né? Eu falei pra você, ele é retrátil, tá? Uma lança, ela entra até aqui dentro. Aí quando você quer extrair, ela volta pra fora. Aí tem uma porta aqui que fecha para ficar sempre isolado. O 5 é ventilador de ar de selagem aqui, para fazer a selagem na rotativa. E o 6, a rosca dosadora de material no leito. E nós vamos usar o calcário, tá? Ó, visão geral do equipamento. Revestimento refratário, construção multicamadas, revestimento duro, camada isolante, apoiado por prateleiras e âncoras quando vai construir, tá? Boca de visita em blocos refratários removíveis. O que é isso aqui, blocos refratários removíveis? O que vocês têm entendimento? O que é BV? É uma porta de visita. É uma porta que a gente acessa interno do gasificador. Tá? Um BV, a gente acessa o interno do gasificador. Como essa porta ela é só uma chapa de metal, eu tenho que ter refratado também. A gente tem um refratário removível. São 5 peças. Ela fica ali dentro, a gente joga uma manta de fibra de vidro. E aí você fecha a porta para conservar a temperatura e também não danificar a porta. Ó, a estrutura é refratária, entendeu? Camadas isolantes. É um refratário aqui. Aqui tem um revestimento duro do refratário. E aqui embaixo já vai estar a parte da carcaça do gasificador. Ó, também tem aqui também tem uma porta de visita, tá? No duto também tem. A gente, por que tem essas portas de visita? Pra gente sempre inspecionar. Quando tem uma parada geral, ou a gente para o gasificador, a gente esfria ele primeiro, tá? A gente não abre a porta de visita, ele é 700 graus, a gente drena todo o leito. Você parou ele, não está mais verificando, você vai drenar o leite, inertiza, né? Drena o leite. Aí a gente esfria
até o leite chegar em temperatura ambiente, 30 graus. Aí a gente abre um pouco, abre essa BV e aqui em cima demora para esfriar, tá? Para esfriar aqui em cima é mais de 15 horas a gente jogando o ar. E nosso gaseificador não tem chaminé. Todo o nosso produto é tudo pro forno. Então a nossa chaminé é o forno. Então se a gente inertiza, a gente manda vapor pro forno, a gente manda só ar, mais ar no forno quando vai fazer purga. Então isso a gente só, o forno que sente mais quando a gente acontece algum problema, se tripar, tudo a gente manda tudo pro forno. Aqui ó, isso aqui é bacana. Sistema de distribuição de ar, tá? Um ventilador, aumento de pressão, equipamento com damper de entrada. Um damper é uma válvula de controle, tá? Então você fecha ele ou você abre. Se você vai partir do gaseificador, você abre o damper. Você vai inertizar, você fecha, aí abre para entrar o vapor. Utilizar o ambiente, fornece ar para a caixa de sopragem, tá? Então o ventilador, ele vai entrar o ar aqui. Esse ar ele vai ter que sair aqui, tá? Então todos esses furinhos são representantes dos bicos de fluidização. E aqui no meio é a extração de cinza, tá? Deixa eu botar aqui. Essa aqui é a parte do forno de cal, tá, pessoal? Um pouco mais do queimador do forno. Gás, gaseificação, principal combustível com backup de combustível de óleo, combustível de metanol, hidrogênio ou CNCG. Além disso, o queimador deve ser capaz de queimar também 100% óleo combustível. Ó, esse aqui a gente está com esse aqui é o projeto Andritz, tá? O forno nosso tá muito diferente. Queima metanol, só que nós não queimamos hidrogênio, tá? Hidrogênio é uma reação que acontece na ponta química que libera hidrogênio. Agora, onde eles estão queimando, não sei se é no queimador ou na caldeira que eles estão jogando, tá? A gente ganha muita temperatura térmica com hidrogênio também. Metanol a gente queima, combustíveis. Combustível do gaseificador principal, mas a gente também tem óleo e tem gás natural, tá? Aqui para vocês entenderem. O queimador é posicionado no centro da tampa do forno e é apoiado aproximadamente ao longo do eixo do forno. A posição do queimador pode ser ajustada para garantir que a chama seja direcionada para perto da superfície do leito de cal e que não esteja afetando o revestimento refratário ou a carcaça do forno, tá? O que estão dizendo com isso? O queimador ele tem posição. Então se você tem o forno geralmente ele é assim, tá? Ele é um ângulo um pouco mais, dependendo um pouco menor assim. Então, é um ângulo. O forno ele alimenta e tem uma caída. O queimador, então ele é rotativo. O queimador ele fica fixo, tá? Imagina o forno tá aqui rodando e aqui está o queimador. O queimador ele não pode ficar no centro, porque quando você queima, a tendência do gás é sempre subir no refratário. Então o queimador ele tem que ficar um pouco mais pro leito. Quando ele fala leito, é sempre a parte de baixo, tá? Onde passa o cal. Então ele queima aqui para calcinar e não afetar o refratário, porque você está jogando chama no cal, vai até melhorar a calcinação e não vai afetar o seu refratário. Quando nós partimos no nosso forno, a gente trocou 3 vezes o refratário do nosso forno B e 1 vez o forno A. Isso é um custo muito grande, tá? Você imagina, a gente produz 1.200 toneladas de cal por dia. Se eu estou com um forno parado e a fábrica 100%, eu tenho que comprar 1.200 toneladas de cal diariamente. Uma troca de refratário dá uma semana mais ou menos. Você tem que esfriar o forno, depois fazer curva de aquecimento. Por isso que tem que ter regulagem do queimador. Ele não pode pegar nunca o refratário. A desgasta mais rápido, tá? E ele tem que pegar sempre o leito. Além disso, o refratário, quando tem temperatura, o leito já tem um desgaste. O cal ele é corrosivo, ele tem um desgaste já. Mas se você jogando a chama pro leito, você preserva mais rápido o seu refratário. É para aguentar uma campanha de 15 meses. O refratário é para aguentar uma PG.
A gente está segurando o nosso refratário, até PG. Na unha, mas segura. Na malha. Mas é para adiantar uma campanha, tá? Aqui, ó, queimador para vocês verem. Ar axial, tá? O ar axial é o ar que prolonga a chama. Afina e prolonga a chama, tá? O B deles aqui é o gás do gaseificador. Ele vai sair no queimador. O C é o ar radial. É o ar que ele dá um efeito de fazer a chama. Ela não espalha, né? A chama vem de ser assim com esse ar, ela vai para frente e a outra prolonga para ela sempre descer o sentido dela, o sentido do leito. O D deles aqui é o queimador de NCG, tá? Eles tem opções de queimar também, tá? Eles podem queimar. Só para ver se eles estão acordados. O que é NCG mesmo, gente? É gás não condensável. Muito bom. Olha. Tá prestando atenção na aula. Tá. Então, gente, vocês lembram, ó, GNCC são gases não condensáveis concentrados, né, que aí acrescenta mais um C, mas NCG é gases não condensáveis, aí depois a gente tem GNCD, que é gases não condensáveis diluído. Isso. Na nossa fábrica a gente queima no incinerador e na caldeira. Isso daqui é opcional. Podem queimar? Pode. Se der problema, no incinerador. Porque isso aqui não é muito bom pro forno. Metanol, forma anel dentro do forno, você tem que quebrar, não fica legal. Então é só para um opcional, se caso der problema. Nós, graças a Deus, não temos. Se der problema, incinerador e caldeira que se vira. A gente tem só o queimador de metanol, tá? O forno também tem queimador de partida, tá? É um inibitorzinho. Pra você ter uma noção, o nosso queimador ele tem 17 metros de comprimento. Para você tirar uma lança de dentro, tem que ser 5 pessoas, 4 a 5 pessoas. Você tirar o queimador de partida e ignitor. Para você tirar uma lança de óleo ou de metanol, também tem que ser 5 pessoas, é pesado. E também a lança entorta, né? A gente tem que segurar em 5 pessoas. O médio tem queimador de óleo, tá? É o E, esse aqui, um biquinho aqui. O F é o queimador de partida, tá? Tem um ignitor bem pequenininho. O G é o queimador de metanol. O H é um ignitor também, aqui, ó. E o I é um medidor de temperatura, tá? Mais ou menos isso aqui, ó. Para medir a temperatura que está na ponta do seu canhão. A gente tem medição de pressão também, tá? Esse canhão ele é ajustável. Ele tem um motor que ele insere, essa parte que ele insere ou ele volta automaticamente, dependendo da pressão. Agora você imagina o peso do canhão também é refratado por fora, tá? Para aguentar a temperatura. 17 metros não é pequeno não. E bota peso. Vixe, para tirar na PG, tira a foto. Vou tentar tirar uma foto, mando para vocês, para você ver o tamanho com que é um canhão. A porta do forno. Porque a gente explicando, vocês não têm a noção do tamanho que é os equipamentos. A gente está falando de equipamento tudo grande. É monstro o equipamento ali, não é coisa pequena não, é tamanho de quarteirão. Um forno tem 140 metros de comprimento. Tá, eu acho que deve ter esse quarteirão inteiro aqui. É mais, né? Deixa eu ver. Um quarteirão assim, Acho que é. é mais. Olha lá. Aqui fala do queimador de partida dele, da antes, tá? O queimador de partida é usado para aquecer o reator, o gaseificador, o ciclone e o duto de gás do produto antes da gaseificação. Tá? O queimador piloto é um queimador da GLP. Nossa, é um gás natural, mas é tudo igual. GLP é gás de efeito do petróleo. O gás natural é do petróleo também, só que é extraído direto da terra. Vocês sabiam que o cheiro que você sente do gás de cozinha é injetado nele? O gás não tem cheiro?
É dimetil mercaptano que eles colocam. Gás natural também. Então, se você sente esse cheiro, você vê que tem um vazamento. E o queimador principal é o queimador a diesel, tá? A gente pode usar diesel, pode usar gás. Importante, a gente tem que aquecer o leito. O queimador é equipado com cilindros pneumáticos que insere e extrai a lança, tá? O queimador piloto é a porta da fornalha do queimador. O queimador é o conceito, a área inferior do leito, o gasificador por conexão flangeada, tá? O reator deve manter o material durante o leito em aquecimento. Então, para aquecer, tem que ter calcário no leito, para não danificar os picos de fluidização. E também, se está aquecendo, tem que aquecer o leito. Imagina, se eu vou colocar para aquecer sem leito, sem calcário, eu vou colocar calcário, eu perco a temperatura que eu estou no leito. Então, você carrega o reator primeiro, calcário, depois você entra no queimador. Para nunca acontecer isso daí, tem chamados de intertravamentos, tá? Se eu não tiver com calcário no leito, não libera para inserir o queimador, tá? Isso é um pouquinho mais de automação no futuro, se vocês tiverem curiosidade de fazer, o próximo curso técnico de automação, né, Aline? Vai dar dinheiro, gente. Tá, bom. Olha, para vocês terem uma noção, tá? Como que funciona aqui na operação. Alguém tem curso técnico aqui? Não? Qual que você faz? Química. Bom curso. É porque eu sou formado em Química também. Mas Química é bom porque ele abrange muitas áreas. Química, você pode trabalhar na mesma área que sua professora trabalha. Você pode trabalhar na área que eu trabalho. Você pode trabalhar no cozimento de celulose, na máquina de secagem, caldeira, tá? Você pode trabalhar em laboratório. Pode trabalhar no SAI também, tratamento de água. Então, químico tem muita variedade hoje. A Bracel contrata pessoas com cursos técnicos, como automação, mecânica, para operação de área também. Tá? Você falou de valores para eles? Como funciona? Salário? É. Ó, para você entrar na Bracel hoje, como operador 1, seu salário base está em R$ 3.200. Tá? Como funciona? Você trabalha em turnos 6x4, 180 horas mensais. Você trabalha sabe quantos dias por mês você trabalha? 18. 8 horas. São 5 turnos de 8 horas. São diário, para rodar 24 horas, são 3 turnos. 6 dias, 2 dias cada horário. 2 dias de manhã, 2 dias à tarde, 2 dias noturno. 7 horas trabalhar de uma refeição, não é 9 igual. É uma hora de refeição e uma hora menos do que o normal. 7 horas trabalhadas. Para você. Desculpa, os turnos eles são obrigatórios ou você tem que sempre estar mudando os turnos? Você pode estar no som? Cara, você entra num turno, só que aqui eu já mudei 2 vezes de turno, mas não é por mim, é pela sua gestão. O coordenador ele muda num turno. Eles querem que você tenha contato com todos os trabalhadores, porque às vezes você trabalha 1 ano no turno, a gente cria uma afinidade. Fica legal trabalhar, só que aí eles querem botar você a trabalhar com outra pessoa, para você sempre ser um cara dinâmico com a da pessoa totalmente diferente, entendeu? Você conhecer, tem pessoas que agregam muito o seu conhecimento, tá? Tem pessoas que trabalham que te ensinam demais. De acordo com a demanda também, por exemplo, assim, tem uma pessoa, ele é de uma letra, ele saiu, foi trabalhar em outro lugar, precisa suprir a letra dele, aí na sua letra tem um a mais, aí por exemplo, você sai, vai pro seu turno. É base, pessoal, esse é o salário de operador 1. Você é um bom operador. Tem 33% do turno noturno, viu, gente? Não, a gente roda turno, a gente tem uma ganho de 33%. 33% acima do salário por causa do turno. E a hora que você trabalha no turno, você ganha 50% acima. Tá? Então, das 2 dias de trabalho das 10 às 6, você ganha 50% acima. O operador 1 consegue tirar em torno de 4 mil por mês, se você for cabeça. Agora, dimensões de salário, para vocês terem uma noção. Um operador 4 na carteira está ganhando R$ 6.500, tá? Operador experiente. Um operador de painel ganha R$ 9.200,
E tem muita responsabilidade só que o cara trabalhar 8 horas sentado numa cadeira olhando o computador. Você imagina que tem um monte de tela. Na nossa área, no forno de classificação, são 6 telas dessas. No gasificador são 4. Para você ver só a área. São 6 telas, mas você vê o que você está direcionado. Cada cara tem em torno de mais de 30 telas para cada equipamento. Então, hoje é eu aconselho muito você fazer um curso técnico, independente de idade. O pessoal lá está contratando. Tá? É uma área, uma fábrica grande para aprendizado. Vocês vão trabalhar numa fábrica mais moderna do mundo, a maior fábrica do mundo, e a visão para outras fábricas é muito maior. A gente tem um projeto agora, está partindo o Ribas, está levando o operador da Bracel. Sabe quantas vezes estão dando de bônus para você sair? 2 salários. O salário de operador de água lá é R$7.000. Então estão dando R$14.000 para você pedir sua conta. E a Suzano vai dar casa. Não é uma casa para você morar. Vai cobrar R$250 de aluguel seu. Em 2030 você pode comprar essa casa por 60% do valor. Sabe quanto você ganha numa partida de fábrica? Em torno de uns R$15.000 por mês. Você faz um ano de hora. Vamos ser realista na fábrica, para vocês verem como que gira o mundo, tá? Tem fábricas que pagam menos, nem Klabin pagam um piso salarial mais baixo. Mas se você pegar Bracel, Suzano na Bahia, imagina você trabalhar na Suzano em Mucuri, você morar na frente da praia, ganhando um puta de um salário, você ficar na frente da praia. Tem Veracel na Bahia, tem Suzano Imperatriz, tem Suzano Três Lagoas, Eldorado. Um mercado muito aquecido. Em 2026 vai vir outra fábrica de celulose para partir. Então vocês têm tempo ainda. Ó, 26, a gente ainda está em 23, tem mais 3 anos. Você acaba seu curso, você mandar um currículo, você contrata. Contrata um operador lucro. Tem contratando bastante gente. Sim, foram lá você pega experiência. Na ETEC, chamar o pessoal que estava fazendo técnico lá para mandar currículo. Tava procurando 100, só conseguindo 68. A gente está na nossa área, está faltando uns 5 operadores. Isso numa área, né? Imagina o restante da fábrica. É muita gente, pessoal. Então é um mundo que dá dinheiro. O nosso antigo professor falava, Alexandre, é fábrica de dinheiro. Não é de celulose, é fábrica de dinheiro. Tá? Então, se eles proporcionam pagar um salário bom para vocês, imagina quanto ele ganha em cima de você. É um ramo bom para se seguir. Sim, muito bom. Abre a mente de bastante gente. Mas os técnicos que você fala, qual que é? Você pode fazer química, você pode fazer automação, você pode fazer eletrotécnica, eletroeletrônica, mecânica. Área industrial. Qualquer uma área industrial pode. Eu aconselho fazer química. É muito mais procurado do que um técnico mecânica, eletrotécnica. Tem mais ramo, mais área de atuação. E é 1 ano e meio agora. Na ETEC é de graça, 1 ano e meio, só fazer a prova. Tem inscrição, se não me engano, vai ter agora também. Tá acabando mais no meio do ano? Vai ter acho que... No final e meio do ano. Não, tem sempre no começo, no meio... Não 3 turmas, né? Não, É no final e no 3 meio só. turmas, são 3 no curso. Eu fui a última turma de 2 anos. Sofria mais. O meu, Só foi 2 anos? do meu noivo foi 2 anos na ETEC. Ele se formou ano passado. Não, é a última. Ano passado não. Retrasado. Não, esse ano aqui. É tipo, ele agora ele se formou em fevereiro. Foi 2 anos. Até tive que ajudar ele. Dá uma força, né? É. Estamos falando de valores. Mas passa rapidinho, viu, gente? Passa É rapidinho. gostoso, é fácil? Não. Porque imagina se alguns aqui tem filhos, se você sair de noite 6, 7 horas da noite e voltar às 11, trabalho o dia inteiro e fazer isso à noite. Quando eu estava no meu curso de química, a gente tinha um treino, a gente tinha um trabalho por semana, um TCC por semana com o Alexandre e tinha meu curso à noite. Acabei meu curso, estava no projeto da Bracel, estudando. Sabe quantas provas eu fiz para entrar na área do gasificador? Fiz 17 provas da área inteira. Fiz 4 provas de classificação, 4 forno
5 da gaseificação e uma prova com fornecedor. Tive uma semana, tive 3 semanas de treinamento com fornecedores. Classificação foi português, gaseificação e forno tudo em inglês. Tá? O inglês também é muito bom, viu? Os caras que vêm partir a fábrica aqui não são brasileiros, alguns são. Mas gaseificador, tudo finlandês. Tá? Conversei com bastante finlandês lá, polonês, dinamarquês também. Você vai ver muita gente no mundo inteiro que chega ali para ver. Porque essas tecnologias, gente, tudo de lá. São trazidas pra gente, não são feitas aqui. Então, tipo assim, se a tecnologia é deles, quem vem ensinar são eles. Tá? Passaram um treinamento. Falei que o secador era um finlandês também. É um mundo diferente, tá? Vocês estão habituados aqui. Dá muito dinheiro, quem tiver interesse. Quem tiver interesse em ganhar dinheiro e ficar legal de vida, gente, segue esse caminho, tá? Vamos dar, voltando. Olha lá. Como vocês veem aqui é o queimador, tá? As lanças são retráteis. Então a lança maior é o queimador, a lança menor é o ignitor. Então ela, aqui é uma porta, ela abre essa porta e a lança vem aqui no leito. O ignitor ele adentra também. O que o ignitor faz? Ele pega uma chama piloto, ele tem nem se fosse uma velinha de carro, ele libera um gás e solta uma faísca, ele pega a chama. Detectou a chama, libera o gás para a lança principal e ela pega fogo. Tá? Aí o ignitor sai. De caldeira também é assim, tá? Vocês têm uma noção. Da caldeira é menor, né, a lança, né, comparado ao do forno que vocês têm aqui. Não, esse aqui é do gaseificador, né? Sim, mas ele é igual de caldeira, mas o do forno não, do forno é diferente. O forno, a lança, a gente tem que retrair manual. Ele nem tá retraindo, a gente fica deixando ligado por causa do bypass direto lá. Mas o ignitor, o forno, ele é maior. Então ele tem o tamanho e o diâmetro a lança tem o diâmetro do tamanho do queimador, 17 metros. Então para sair o ferro entorta, ele tem um cabo que passa dentro do ignitor inteiro, que leva energia para sair a faísca. O ignitor ele pode ficar dentro do forno do queimador, porque o ar que passa nele, o gás é frio. Gás metânico, gás de cozinha, é frio, tá? Se você olhar no forno, o ignitor ele começa a condensar, de tão frio. O gás ele é temperatura fria, 0 graus, aí 2, 3 graus não é quente, tá? Ele se torna quente quando ele entra num ambiente térmico maior, só que a diferença, um gás natural ele pega fogo mais fácil do que um gás sem gás. A caldeira lá de recuperação, não vai cavar, só vai o gás. Só vai licor nela, na caldeira. Licor, sabe aquele da evaporação que ela ensinou pra vocês? Aquele licor concentrado? Pra partir vai... Pra partir a gente usa, pra partir eles usam queimadores. Como eu expliquei aqui no gaseificador, a gente tem que ter temperatura para conseguir queimar, para ter autonomia. Então, se eu não me engano, ela tem, acho que 18 queimadores de partida de caldeira lá. 18 queimadores que nem esse de partida. Não, caldeira de biomassa queima cavaco. Tá? A caldeira, assim, aqui a gente não tem, na grandona a gente não tem caldeira de biomassa. Caldeira de biomassa é uma caldeira auxiliar, né? Por exemplo, assim. Tipo cozinha, assim, né? Tipo assim, ela tem o mesmo conceito da caldeira, só que ela é menor. Então, tipo assim, ela começa aquecendo a caldeira maior. Aqui a gente não tem. Queima óleo já direto, né? Aí tem o gaseificador, tem, né? Tipo, não tem biomassa, a gente não tem caldeira de biomassa. Na fábrica velha a gente tem caldeira de biomassa, que aí primeiro parte ela, né? Que ela é menorzinha para queimar a biomassa, auxiliar ao funcionamento da caldeira maior, que também vai queimar óleo, né? Lá para começar a funcionar. Ela vai funcionar o seguinte, ela como se fosse uma estabilidade da fábrica. Se a caldeira de recuperação cai um pouquinho a produção, a caldeira de biomassa segura o vapor.
para ser mais contínuo. Ela são chamadas de caldeira de balanço. Tá? As outras fábricas, hoje a gente tem um gasificador, mas antes quando não tinha, tem caldeira de biomassa, porque todo o rejeito que você vai ter de biomassa vai queimar na caldeira. Você queimava na caldeira, ajudava a gerar vapor, tá? Para partir a caldeira de recuperação química. A grandona lá é de recuperação química, tá? Aí é só... Mas por que usa vapor lá? Para você aquecer as linhas. Aquece a linha, dá uma aquecidinha no licor, no seu licor concentrado, entendeu? Na evaporação, para aquecer um pouco do efeito. Até você aquecer essa caldeira, aquecer a água nela, botar para circular a água, encher a água nela, é uns 4 dias. Muito grande. É um negócio que você passa na rodovia, tá girando. Aquilo lá é o forno de cal, a área que eu trabalho. Ah, forno de cal. Isso, aquilo lá é os 140 metros de produção. Você viu que tem um ângulo, né? Fica lá dentro, lá, girando. Ali é o que eu falei pra você, que entra calcário e sai cal virgem. Entendeu? A gente vai ver, processo. mais pra frente a gente vai ver tudo o que acontece certinho. Ali não vai ter umas aulas pra vocês, vão te explicar certinho como funciona o filtro. Aquele painel que fizeram ali onde eles estão no pátio. Os outdoor lá? Só pra esconder o outdoor, foi só pra esconder. Era uma propaganda, mas disseram que era uma poluição visual ali. Por quê? O forno nosso, em comparação aos outros, ele vem pintado. Então, você vai pintar um negócio que a temperatura externa é 240 graus, a tinta não aguenta. Chuva, pega chuva e sol todo dia. Só que a nossa alimentação é de 550 graus, então a tinta não saiu. Então a temperatura de alimentação 100 graus externo, tá? Externo. Aí não saiu a tinta. Tem fornos que ele não é pintado e ele fica aquele ferrugem. Todo forno que você vê na vida ele é ferrujado. Não existe nenhum forno pintado bonitinho. Ele é sempre enferrujado. Tá? Então aquele lá disseram que fizeram para fazer que é poluição visual. Tá? Para fazer aquele outdoor. Mas dá para ver o forno do mesmo jeito. Não mudou nada. É que a Bracel é bastante marketing, né? Propaganda. Vão inventar propaganda ali também. Daqui a pouco vai sair aqueles barracões lá já. Aí vai ficar mais visível isso. Não pode sair não, velho. Oi? Não pode sair não. Aqueles barracão? Não levaram o caminhão e eu lá dentro. Daqui a pouco vai ser. Agora que eles acertaram a logística de sair celulose, eles queriam só mandar por trem, mas não conseguiu, a fábrica produz demais. A gente bateu um recorde, se eu não me engano, ontem, né? Dia 15. Dia 15, Bateu um recorde de 9.240 toneladas produzidas num dia. Celulose. 922. É 9.900. Não, 9.200 e pouco. O último era 8.600. Agora bateu um recorde de 9.200. Nossa fábrica é para 10 mil dia. Então, ela está em um ano de partida, tá no segundo. Ela está em curva de aprendizado. Ela está subindo até chegar aos 10 mil. Isso aí demora tempo. Tá? 10 mil toneladas por dia, 3 milhões por ano. E a outra fábrica, a Suzano, que vai partir, a caldeira deles vai ser maior que a nossa, né? Não, ele é 10, se eu não me engano, é 10 mil, 10 ou 11 mil TSS. É que lá a Suzano vai ser maior, a gente tem 2 linhas de produção. Nós temos 2 cozimentos, 2 digestores. Lá é um digestor só. Então, se você pega o Dourado, o digestor deles é de 5.000, 5.500 toneladas de produção. O nosso é de 4,5. Pode chegar a 5. Chega tranquilo, tá? Chega a 5. Só que o lado da Suzano, se eu não me engano, deve ser de 8 mil, só um só. Então ele é maior. Lá ela é a maior em linha única. Nós somos 2 linhas. Só que agora a caldeira, a calcificação e forno, nós somos maiores. Nossa calcificação, se tiver em produção, ela é de 1.200 metros cúbicos por hora. E a deles, a nossa dá 32 mil metros cúbicos por dia. A deles é 25 ou 28. O nosso é maior ainda. Então a gente, se você tiver a oportunidade de entrar na área, você vai trabalhar na maior fábrica do mundo. Ainda não saiu uma maior. Pode sair. Já. Se sair, os caras vão fazer outra maior. Porque é tecnologia, né? Eles vão descobrindo a tecnologia, o outro quer fazer o maior, aí vai... Fica aquela competitividade. Bracel tem o Star 2, tá? Fiquem atentos que vai ter o projeto Star 2 para o Bracel. E domingo o governador tá aí. Também.
Aqui o queimador entra, queimador diesel tá voltando, né? Queimador piloto, ar de combustão, entra ar também, viu, pessoal? Você vê aqui, ó, o 3, o ar ele entra geralmente aqui mesmo na caixa. Então o próprio ar do ventilador queimado.